e avançamos para a terça, a água da rocha. Se o maná, a quem Jesus chamou de pão do céu, lá em João 6,31, assim foi considerado o pão vindo do céu. Agora vamos considerar a água da vida. Pão da vida, água da vida. Olha que duas figuras maravilhosas. Eles então saem ali do deserto de Sim e avançam agora no capítulo 17 para um lugar chamado Refidim. E ali novamente, o povo murmurou outra vez. Mais um registro. O povo contendeu com Moisés, diz aqui no verso 2, e no verso 4, Moisés diz para Deus: Senhor, esse povo só falta me matar, eles só faltam me apedrejar. E o verso 3 afirma: e o povo murmurou, E então Deus disse: Moisés, você vai passar diante do povo, junto com alguns anciãos, e você vai aqui, está no verso 5, no verso 6, e ele diz: olha, eu estarei diante de ti sobre a rocha em Horebe, e você vai ferir a rocha e dela sairá água para o povo beber. Irmãos, os comentários da lição e os comentários de Ellen White nos dizem que Cristo era aquele que estava ali. E foi Cristo, não foi a vara de Moisés que feriu a rocha, que tinha poder para extrair água daquela rocha. Era o poder do Senhor Jesus Cristo simbolizado naquela vara de Moisés que Deus já havia usado lá nas pragas do Egito, que Deus havia usado para abrir o Mar Vermelho, mas o poder não estava na vara, o poder estava em Deus. Irmãos, não deixemos de reconhecer o poder de Deus. Será que nós temos reconhecido o agir de Deus em nossa vida? Muitas vezes nos acontecem coisas que até nos parecem corriqueiras e normais, e deixamos de perceber que Deus está por trás, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, de acordo com Tiago, e nós precisamos reconhecer a fonte de todas as bênçãos que recebemos. Temos sido gratos a Deus por tudo aquilo que recebemos, ou passamos pela vida sem perceber, irmãos, as bênçãos maravilhosas, as pequenas coisas, as grandes coisas que Deus faz por nós? Que os nossos olhos se abram para reconhecermos e agradecermos a Deus. Moisés feriu a rocha. Vou pedir para a produção colocar aí o trecho de Patriarcas e Profetas, da página 250, que aparece na lição da terça-feira, e diz assim: Moisés feriu a rocha, mas era o Filho de Deus que, velado na coluna de nuvem, estava ao lado de Moisés e fazia correr a água doadora da vida. Não somente Moisés e os anciãos, mas toda a congregação que permanecia à distância, viram a glória do Senhor. Contudo, se fosse removida a nuvem, teriam sido mortos pelo terrível esplendor daquele que nela habitava. Irmãos, é muito interessante que Moisés deu a esse lugar o nome de Massá e Meribá, que a própria lição aqui já traduz para nós. Provação, tentação para Massá, e Meribá significa reclamação, murmuração. Irmãos, como é que nós reagimos diante das provações e das tentações? Como é que nós reagimos diante de Massá? Reagimos com Meribá, com murmuração, com reclamação? Veja que a lição insiste nisso, eu também estou insistindo nisso. Que Deus nos ajude a nos libertar deste vício maldito da murmuração. A água, diz aqui a lição, é símbolo de vida, porque sem água não há vida. Sem água não há vida. Séculos depois, Paulo lembrou os crentes coríntios, irmãos, que linda aplicação, que a experiência dos israelitas no deserto, ela foi singular, foi única. E ele menciona, o autor menciona aqui da lição, que não somente Cristo os guiou, mas lhe deu água. O salmista também, 78, 15, 16, confirma isso, e atendeu outras necessidades espirituais. E Paulo então afirma em 1 Coríntios 10, 4, vou pedir para a produção colocar esse texto de 1 Coríntios 10, 4. Beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Cristo era a fonte da água da vida. Cristo hoje também é a fonte de água da vida. Eu encontrei, irmãos, nos comentários de Ellen White aqui da Escola Sabatina, deixa eu só achar aqui,
na página 50 e 51 dos comentários, uma aplicação tão linda de Ellen White, e ela diz o seguinte, irmãos, que muitas vezes as cisternas da terra vão se esvaziar. E os seus reservatórios, os reservatórios humanos, materiais, poderão secar. Mas olha que afirmação linda. Mas em Cristo há uma fonte viva na qual podemos continuamente recorrer. Que coisa linda. Meu irmão, não sei se você está passando um momento de cisternas vazias e de reservatórios secos. Olhe para Jesus. Nele há uma fonte de vida que você pode recorrer e buscar. Mesmo que compartilhemos dessa fonte com outros, ela não vai se esgotar. Ele tem sido essa fonte desde a queda de Adão. Ele diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7,37, palavras que ele usou lá no templo de Israel, numa cerimônia que relembrava a água saindo da rocha ferida. Aquele que beber dessa água, ele prometeu à mulher samaritana, nunca mais terá sede. Irmãos, que coisa linda. Jesus tem sido a água da vida para a nossa caminhada. Estamos com os nossos reservatórios secos, desprovidos. Será que isso tem um sentido espiritual, sentido material? A aplicação aqui é muito mais no sentido espiritual, mas também vale para o sentido material. Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele é a fonte da água viva que satisfaz todas as nossas necessidades. Que pensamento lindo, maravilhoso. E desta maneira, lembrando que Deus cumpre suas promessas com fidelidade para saciar todas as nossas ansiedades e necessidades, nós pomos um ponto final da lição da terça-feira.